Fala, meus amigos, tudo certo? Tô chegando para mais um vídeo aqui no canal e falar mais uma vez sobre essa que parece uma novela dos anos 70, interminável, como Irmãos Coragem. O debate sobre o retorno ou não do futebol brasileiro. Vamos falar detalhadamente sobre isso porque vale sim, é muito polêmico. O negócio é o seguinte: te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e vamos conversar sobre essa volta do futebol brasileiro. Vai voltar ou não vai voltar? Eis a questão. São 3 pontos para se ponderar. Primeiro, a necessidade financeira, depois a segurança sanitária desse retorno e também o aspecto desportivo. Na parte financeira, isso explica o porquê que a gente está tendo esse debate. Esse é o momento que a pandemia deveria fazer com que os assuntos ficassem exclusivamente em relação à prevenção, já que os números, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, estão passando dos 6 mil mortos no Brasil, numa estatística que ainda cresce. Bom, só que a gente está falando de emprego. E, aliás, a questão dessa dicotomia, né, entre emprego e saúde acabou ficando latente neste período. Aliás, parabéns para você aí no Dia do Trabalhador, esse 1º de maio. A questão é, os clubes têm contas a pagar, têm salários a pagar e os jogadores, obviamente, têm os boletos vencendo. Então, por isso está se fazendo essa discussão que, eu repito, pode ser fora de hora, mas é importante que em algum momento se tenha. Falar sobre a retomada do futebol. E aí vem o segundo ponto que eu quero ponderar nesse vídeo, que é a questão da segurança sanitária. Eu fiz até uma colinha para eu não esquecer de falar de nenhum ponto. Em relação aos riscos, como minimizar? Fala-se muito na questão do uso do álcool gel, no uso das máscaras, na testagem dos jogadores e profissionais diretamente envolvidos. Agora, a gente tem que ponderar o seguinte: primeiro, que álcool gel e máscara ajudam a minimizar os riscos, mas não zeram em nenhum aspecto estes riscos. Porque as pessoas, sim, cometem falhas na questão da higiene, e isso é normal em relação ao que nós aprendemos a vida toda e que de uma hora para outra acaba tendo que ser modificada. Lógico que na nossa rotina do cotidiano tem sim falhas e a gente acaba, ao passo que saímos do distanciamento social, ficando expostos ao vírus. A questão da testagem, a testagem rápida mais especificamente, a gente sabe bem que tem muitas falhas. Eu não estou falando aqui simplesmente tirando da minha cabeça porque eu não sou especialista nisso. Eu fui procurar os especialistas que dizem que os testes rápidos apresentam sim muitas falhas, eles têm que ser refeitos. Por quê? Porque no período inicial da infecção pode o resultado falso negativo aparecer em muitas oportunidades. Então tem que ser feito, refeito. E o cara que hoje fez o teste e que não está infectado, amanhã ele pode pegar essa infecção. E aí nós temos outra situação, que é o fato do futebol ter, pelo menos nos estaduais, esse deslocamento intermunicipal que pode fazer com que o vírus que está mais latente numa cidade acabe indo para outra cidade. Ijuí, por exemplo, não tem, ou pelo menos não tinha até eu gravar esse vídeo, sequer registro de pessoas infectadas, muito menos de óbitos. De repente, alguém que sai de uma região onde existe já a infecção do vírus pode levar o vírus para Ijuí. E eu estou falando de uma cidade, posso falar de qualquer outra que não invalidaria este exemplo. Então, sim, o retorno do futebol implica em riscos neste período de pandemia. Acho que eu consegui falar em relação a essa questão da segurança sanitária. Lógico que vai, no embate desportivo, haver aglomeração de jogadores, num quadrilátero gramíneo. Vai haver contato entre esses jogadores e aí não venham querer me convencer que tem como evitar a troca de fluidos, porque a gente sabe que não tem e, novamente, os especialistas dizem que não existe isso de, num jogo de futebol, não haver troca de fluidos, porque, sim, existe e é muito forte essa troca de fluidos, onde pode, sim, uma pessoa acabar contaminando a outra. Na esfera desportiva, um debate que eu creio que seja muito importante em relação ao retorno das equipes. Eu entrevistei na quinta-feira o presidente Luciano Oxman e perguntei a respeito do retorno dos clubes em relação a se vai haver uma determinação que voltem juntos. Não, isso não vai acontecer.
O que aconteceu com o Esportivo foi de ter descumprido uma orientação da CBF, que era para que não acontecesse os trabalhos dos clubes neste período, pelo menos. Os clubes deveriam paralisar as atividades, era a orientação da CBF e ela já foi flexibilizada. Bom, disse o presidente que tem as questões dos decretos municipais que vão ter que ser respeitadas. Acho que erra rotundamente a Federação Gaúcha a não se posicionar desta maneira. E eu tenho que ser coerente. Pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, pode ser o Juventude, pode ser o Caxias. Eles disputam um campeonato estadual. E a partir do momento que uma cidade tem um decreto mais rigoroso que a outra, um time pode voltar a treinar e o outro não, estabelece um desequilíbrio técnico. Ah, Gilberto, mas eles não vão fazer neste momento trabalhos coletivos. Mas a parte física engloba esse período de intertemporada necessário entre o início da pausa da pandemia e o retorno. Então eu penso que a Federação Gaúcha deveria propor o que foi feito em São Paulo do acerto para que os clubes, caso retornem para a disputa da reta final do Paulistão, retornem juntos. Isso ainda pode mudar no futebol gaúcho, mas a fala do presidente da federação na Rádio Caxias deu a entender que não vai haver essa situação, não. Tudo depende dos decretos municipais. Outro ponto, inclusão de novos atletas. Esse aí vai ser polêmico e vai cometer injustiça de qualquer maneira. Por quê? Clubes que estavam mal e que daqui a pouco dispensaram todo mundo vão ter a chance de refazer o time se as inscrições forem liberadas. Agora, se as inscrições não forem liberadas, os clubes que daqui a pouco não conseguiram manter os contratos dos jogadores vão ser penalizados, porque eles não vão ter como repor. Então, seja de um lado ou seja de outro, vai haver sim algum tipo de prejuízo para as equipes. O certo, e isso falou o presidente da federação, Luciano Oxman, para a Rádio Caxias, é que esta questão não pode inviabilizar a sequência do campeonato. A questão hoje é saúde. Cuidando dos aspectos de segurança sanitária, havendo uma segurança maior para que os atletas e os envolvidos no espetáculo do futebol possam desempenhar suas atividades sem correr maiores riscos, o futebol vai voltar. Não vai ser essa questão da inclusão de novos atletas que vai emperrar isso, mas que vai ser polêmico e que vai desagradar muita gente, com toda certeza vai. Opinião minha, o futebol deveria voltar? Não, não deveria. O futebol vai voltar? Parece que sim, a menos que haja um fato novo, um fato que seja maior, se é que pode acontecer, do que esta contabilização de mortos que cresce a cada dia. Até agora parece que esses 6 mil mortos que temos no Brasil não são suficientes para convencer muitas pessoas dos riscos. E as cidades e os estados que estão sendo menos afetados justamente pelo distanciamento social. Quando se acabar com esse distanciamento social ou se flexibilizar mais ainda, o risco vai aumentar. E aí a gente vai testar o nosso sistema de saúde. Será que ele de fato foi preparado para atender uma maior demanda de procura das pessoas, seja por Covid-19 ou seja pelas outras doenças tradicionais dessa época do ano? Parece que a gente vai ter que descobrir isso na prática.